E agora começamos o assunto algas, ainda dentro do reino protista. As algas são do reino protista, são eucariontes, só que célula vegetal, beleza? E outra, elas são mais complexas que protozoários, porque protozoário disse que eram todos unicelulares. Aqui não, eles são unicelulares, mas tem muitas algas que são pluri. E aí um dado interessante, a ausência de tecidos diferenciados e de órgãos. Você fala, Tony, tecidos diferenciados? A ausência de 2 ou mais tecidos. As algas apresentam, se apresentar, apenas um único tecido, beleza? São autótrofas e clorofiladas. Autótrofa significa que produz o próprio alimento, clorofiladas porque tem um pigmento chamado clorofila, que faz a captação de luz. Em outras palavras, quando você fala que elas são autótrofas e clorofiladas, significa, na verdade, que elas estão realizando o processo chamado fotossíntese, beleza? Então, um processo que é de extrema importância aí. Com isso, fotossíntese, claro, vai só realizar enquanto tiver luz. Mas boa parte delas vão fazer também, claro, a respiração celular 24 horas do dia, não é isso? Habitat, encontro no meio aquático, ambiente de água doce, ambiente marinho, e vou encontrar também no ambiente de solo úmido, beleza? Agora, a reprodução das algas. Boa parte delas, principalmente as unicelulares, vão fazer justamente a reprodução assexuada. Divisão simples, uma célula se dividida em duas, mas as filamentosas acabam justamente fazendo a fragmentação. Ela solta um pedacinho dela e esse pedacinho vai formar uma nova alga. Algumas podem fazer conjugação e aqui, claro, um destaque, as mais complexas vão realizar reprodução sexuada, que é a famosa alternância de gerações, o ciclo apodipobiôntico, né? Aquela mesma reprodução no caso das plantas. É interessante, né? Porque você fala assim, poxa, mesmo tipo de ciclo das plantas, clorofiladas como plantas, autótrofas como plantas, fotossíntese como plantas, célula vegetal como plantas. Posso falar então que algo é planta? Não, não pode, porque para ser uma planta tem que ser todas pluricelulares, tem que ser pluricelular e tem que ter tecidos, tem que ser mais complexa. Portanto, as algas, por conta dessas duas características, não podem ser consideradas plantas. Ela pode ser as ancestrais das plantas, beleza? Agora, quais são os tipos de algas? Então, temos aqui o primeiro tipo, euglenophíceas. Elas têm um destaque, são unicelulares, mas o destaque é o fato de ter flagelo, então são algas com locomoção. Tem as crisofíceas, que algumas até chamam aí de diatomíceas, porque elas apresentam uma carapaça de silício, são unicelulares, mas imagina que ela tem uma armadura. Tem as pirrofíceas, que são aquelas que têm cor de fogo, que na verdade junta a característica pelo fato de ter a carapaça de silício e ao mesmo tempo de ter o flagelo. É como se eu pegasse as duas características das duas primeiras e juntasse nelas. Só que o destaque é o fato de ter cor de fogo, portanto um amarelo para um alaranjado. O quarto tipo são as clorofíceas, que são justamente as algas verdes, as famosíssimas, né? Tem as rodofíceas, que são vermelhas, e as feofíceas, que são as pardas. A gente pode até, na verdade, fazer uma divisão de grupos aqui, bem interessante. Se eu montar um primeiro grupo aqui, ó, pegando essas 4 primeiras, elas aqui são justamente as algas unicelulares, e que o pessoal até gosta de chamar de fitoplânctons, beleza? Agora, se eu fizer até um segundo grupo, que são essas 3 últimas aqui, são justamente as pluricelulares. Aí você fala assim, mas Tony, pera lá, clorofícia está nos 2 grupos? Exatamente, a clorofícia vai estar em ambos os grupos, beleza? Com isso, esse foi os tipos de algas. Agora, quais as importâncias que as algas podem nos trazer? E por incrível que pareça, pode até mesmo trazer prejuízo. É verdade. Temos 2 características, vamos dizer assim, negativas. Eutroficação, alguns chamam de eutrofização, pode ser também, que na verdade é um tipo de poluição da água, claro, que nós, seres humanos, somos os culpados, pelo fato de jogar lixo orgânico na água. Você fala assim, mas Tony, material biodegradável não é bom? É, na terra. Na água é comida para essas bactérias aeróbicas e as euglenophíceas, algumas espécies de euglenophíceas. O grande problema é que elas têm um alto consumo de oxigênio. Se eu começo a oferecer comida para elas no ambiente, aumenta ainda mais a população delas. Consequentemente, aumenta ainda mais o consumo de oxigênio desse ambiente. Conclusão, acaba ocasionando justamente a morte dos rios, né? Vamos dizer assim, essa é a causa mortes do rio Tietê,
Rio Thames em Londres, Rio Sena na França, né? Então, esse é o grande problema aí no caso, tá bom? Maré vermelha. A maré vermelha é bem interessante porque muita gente faz algumas associações até erradas, tem que tomar um certo cuidado. Primeira associação errada que o pessoal pode falar, sabe assim, tá vendo? É o apocalipse chegando, ó, o mar tá ficando sangue, é o mar de sangue. Não, na verdade, é uma substância avermelhada que a alga está produzindo e liberando no ambiente, dando essa impressão, é vermelha na água, parece um mar de sangue, beleza? E aí uma coisa mais errada, muita gente fala assim, maré vermelha, algas vermelhas. Não, maré vermelha é pirrofícia, são as algas cor de fogo, aquela amarelada, com alaranjado, que vai liberar justamente aí uma substância biofluorescente que vai bloquear a luz do sol, pegar toda a luz do sol para ela, impedindo que a luz solar chegue nas outras algas, assim, causa a morte dessas algas, consequentemente, do meio ambiente, isso é, acaba afetando a cadeia alimentar e, consequentemente, é tóxica, então pode trazer problemas de intoxicação alimentar, porque você pode comer um peixe aí e aí está contaminado justamente com maré vermelha, beleza? Agora, claro, na grande maioria das algas elas trazem benefícios, servem de alimento, o temaki lá, o sushi, o arroz enrolado na alga, e que também não podemos esquecer, as algas é a base da cadeia alimentar no meio aquático. Posso produzir medicamentos, produtos cosméticos, mas tem algumas substâncias interessantes, como por exemplo o agar-agar. O agar-agar é interessante porque ele é utilizado como meio de cultura, também para fazer doces, fazer até mesmo gelatina, beleza? Já no caso, o alginato já vai estar, na verdade, relacionado com uma massa odontológica, que é aquela que o dentista utiliza para tirar molde dos seus dentes, que tem um gosto horrível. Mas é interessante porque essa mesma alginato aí que tem essa característica de ter um gosto horrível, ela é importante porque ela acaba também produzindo sorvete de massa. Tem um diatomito, que vem das diatomitas, aquela carapaça de silício, o pessoal começa a produzir em grandes escalas aí, para fazer justamente desse diatomito, dessa carapaça de silício, fazer ceras abrasivas, ceras para polimento, ou até mesmo cremes dentais, que é aquilo que vai causar aquele atrito, né? E fazer a limpeza, portanto, nos seus dentes. Agora, não tem jeito, né? Você fala em algas mesmo, a principal característica é o fato delas serem as maiores produtoras de oxigênio. Isso é o destaque, né? Você fala assim, mas floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, né? Pulmão do mundo. Não. Primeiro que é um termo já errado, né? Se usar pulmão do mundo, porque você não vê nenhum pulmão que produz oxigênio. Segundo, as árvores, né? As plantas, as matas, né? Elas são complexas. Então aquilo que ela produz durante o dia, ela consome à noite. São equilibrados. Já algas não. Durante o dia, o metabolismo acelerado por conta do sol, está mais quente. Conclusão, produz bastante oxigênio. Só que à noite a temperatura cai, o metabolismo cai, ela consome pouco. Então ela produz muito durante o dia, consome pouco, sobra tudo isso de oxigênio para nós na atmosfera. Então, se alguém merece o título de produtora de oxigênio, esse título é das algas, os fitoplânctons. Beleza?